E hoje é Dia das Mães. Cadê as mamães aí? Feliz Dia das Mães para vocês. Tem as mães espirituais aí também, né? Receba também. Nós temos a alegria, né, de hoje viver aí o primeiro domingo de Dia das Mães, como Igreja Caminho Santo. Nós temos um presente especial e eu gostaria de chamar aqui a Pan, a Nina, para a gente presenteá-las como igreja, as nossas... Olha aqui, vem cá. Entrega lá. Cuidado. Eita. Vamos orar aqui por elas? Nós como Igreja Caminho Santo, a gente quer honrar a vida de vocês com esse presente, né? Essa lembrança. Agradecer também, né, ao Arranjo do Dia, que nos presenteou, nos preparou, né? Essas flores tão bonitas. Tem uma flor aqui da África do Sul para você, tá bom? Essa daqui. Eu não lembro o nome dela, mas é uma flor muito especial para uma pessoa muito especial. Estende a sua mão para cá. Nós vamos orar aqui e agradecer pela vida da pastora Pamela, da Nina também, que tem cuidado do Ministério de Crianças e se dedicado para essa próxima geração. Nós oramos e agradecemos, Deus, pela vida da Pamela, da Nina. Agradecemos por cada uma das mães aqui também, elas representando como as mães aqui da nossa igreja. Nós agradecemos por tudo que elas têm feito, se dedicado, doado, se entregado. Obrigado, Deus, pelo teu amor sobre a vida delas. Obrigado porque elas têm caminhado contigo e têm expressado isso aqui no nosso meio, e nós honramos e as abençoamos nessa tarde. Obrigado, Deus, porque é só o começo daquilo que a gente vai viver como igreja, e nós te pedimos, Deus, que elas estejam sempre alinhadas com o teu coração, ouvindo a tua voz, para as coisas ministeriais, para as suas famílias, para os seus lares, para os seus trabalhos, para tudo, Deus. Nós as abençoamos nessa tarde e agradecemos pela alegria e pelo privilégio de poder caminhar ao lado delas, em nome de Jesus, amém, amém. Dá uma salva de palmas. E eu vou passar a palavra aqui para a pastora Pamela. Muito obrigada. Eu queria também presentear as mães nessa tarde. Queria pedir para as mães ficarem de pé. Não é a minha palavra, é um presente, tá? A gente preparou um mimo para as mães no dia de hoje. E a equipe de recepção vai entregar para vocês como um ato profético também. Para vocês intercederem bastante pelos seus filhos. E eu queria pedir que, se você estiver perto de uma mãe, que você estenda suas mãos. Vamos orar por essas mães. Senhor Deus, nós te agradecemos por essas guerreiras vitoriosas. Nós agradecemos porque o Senhor foi tão criativo quando o Senhor criou as mães. E eu quero pedir que o teu Espírito Santo seja o melhor amigo delas, para que elas tenham essa criatividade para criar os seus filhos, para orientá-los no caminho do Senhor. Que essas mães realmente vejam os seus filhos como flechas poderosas. E que o Senhor seja aquele arqueiro que vai direcionar a vida de cada filho aqui. Eu peço saúde física, saúde emocional. Eu peço que todo cansaço, toda fadiga vá embora da vida dessas mães. E eu declaro essa tarde que vocês vão ser aquelas que vão dar passos velozes em direção àquilo que Deus tem chamado vocês como mães. Que vocês vão abraçar esse ministério que é a maternidade com alegria e leveza,
para que outras mulheres sejam inspiradas a serem mães também. Nós cancelamos também todo ataque do inimigo sobre a vida de vocês, sobre a mente de vocês e sobre a mente dos filhos de vocês. E nós declaramos: sejam fortes e corajosas. Sou eu que te ordeno e eu que estou contigo até a consumação dos séculos. Em nome de Jesus. Amém. Mãe é uma coisa muito boa, né? E eu separei a história de uma mãe hoje pra gente aprender um pouquinho. Uma mãe que teve um pouquinho de dificuldade de esperar. E eu estava pensando, né, que o mundo de hoje ele está cada vez mais difícil da gente esperar, né? A comida vem rápido quando a gente chama. Os vídeos que engajam são aqueles que têm até 30 segundos. Não é verdade? E tantas outras coisas que desgastam a nossa vida enquanto a gente espera. E se a gente parar para pensar na vida de uma mãe em sã consciência nunca vai querer que um filho nasça antes da hora, não é verdade? Por isso que a gente espera ali 9 meses ou 40 semanas para que a criança se forme, para que a criança, né, se desenvolva e daí sim ela venha ao mundo saudável. E eu estava lembrando de alguns processos que para mim foi um pouco difícil de esperar e que às vezes eu pensava assim: Deus, mas por que esperar tanto se isso já é algo da tua vontade, né? Porque se o Senhor quer tanto isso, por que eu preciso esperar? Por que não é agora? E eu estava até lembrando de uma época que eu estava assim, muito ansiosa, né, sobre o meu chamado. Eu via muitas pessoas falando sobre chamado e eu falava assim: nossa, qual será que é o meu chamado, né? Eu nunca parei para pensar nisso, nunca parei para me preocupar isso. E foi um dia que Deus falou: o seu maior chamado é ser uma mãe. E aquilo para mim foi assim um choque de realidade, porque eu não ouvia muito falar. Talvez hoje a gente escute falar um pouco mais sobre maternidade como um chamado, mas naquela época eu não ouvia tanto sobre a maternidade como um chamado. E eu lembrei de todas as vezes que eu disse não para muitas coisas, porque eu disse sim para minha filha. E Deus começou a falar comigo que às vezes a gente despreza fatores essenciais do processo de espera. Como, por exemplo, a maturidade, né? Quantas mães a gente já ouviu falar assim: nossa, eu vou ser mãe, mas eu não me sinto mãe, eu nem sei como é que vai ser quando essa criança nascer. E quando a criança nasce, parece que também nasce uma mãe. Porque a gente se desenvolve em maturidade enquanto a gente espera. Uma outra coisa que a gente se desenvolve enquanto a gente espera com Deus é o nosso caráter. Eu lembro muito da história de José. José tinha razão naquilo que ele sonhou. Mas ele não teve maturidade para contar o sonho. E ele causou um desastre, né? Os irmãos até venderam ele. E não é que José queria ser melhor do que eles, mas José não tinha a maturidade e o caráter de Deus para poder contar aquele sonho de uma forma que não ofendesse outras pessoas. E às vezes a nossa falta de maturidade, a nossa falta de caráter faz aquele plano de Deus para a nossa vida virar até um pouco de soberba. E às vezes a gente faz isso na nossa vida. A gente esquece de se desenvolver naquelas coisas mais básicas do nosso caráter. Por exemplo, ser educado com alguém enquanto a gente está sendo desenvolvido no nosso processo. Ou a gente ajudar pessoas onde ninguém está vendo. Ou a gente fazer ali como Paulo, que tinha um chamado gigante diante de Deus, mas ele se propôs a fazer tendas enquanto ele esperava. E dali, daquela construção de tendas, né, daquele momento de fazer tendas, ele desenvolveu 2 grandes futuros líderes, que foram Priscila e Áquila. E às vezes no nosso processo de espera, a gente fica tão ansioso que a gente esquece de aproveitar essa oportunidade que Deus nos dá, de nos desenvolver de acordo com o caráter dele. E no Dia das Mães eu estava meditando, né, que palavra trazer para nós hoje. Eu não vou falar sobre maternidade, tá? Os homens podem ficar tranquilos.
Mas eu queria falar sobre uma mãe que teve dificuldade de esperar, que foi Sara. E eu queria que a gente lesse juntos Gênesis 18. Nós vamos ler de 9 a 18. O versículo 9 diz assim: Onde está Sara, tua mulher? E ele disse: Está ali na tenda. Certamente tornarei a ti por este tempo de vida, e eis que Sara, tua mulher, terá um filho. E Sara escutava a porta da tenda que estava atrás dele. E eram Abraão e Sara já velhos e adiantados em idade. Já Sara havia cessado os costumes de mulheres. Assim, pois, riu-se Sara consigo, dizendo: Terei ainda deleite depois de haver envelhecido, sendo também o meu senhor já velho? E disse o Senhor a Abraão: Por que se riu Sara? Na verdade, darei eu à luz ainda, havendo já envelhecido? Haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Ao tempo determinado, tornarei a ti por esse tempo de vida, e Sara terá um filho. Sara negou, dizendo: Não me ri, porquanto temeu. E ele disse: Não digas isso, porque riste. Levantaram-se aqueles homens dali e olharam para o lado de Sodoma. E Abraão ia com eles, acompanhando-os. E disse o Senhor: Ocultarei a Abraão o que faço, visto que Abraão certamente virá a ser grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra. E eu fiquei meditando em como muitas vezes a gente se parece com Sara. Não é verdade? A gente ri das promessas de Deus para as nossas vidas, porque a gente limita a Deus às nossas habilidades ou às nossas possibilidades. E a gente, de repente, até gosta daquilo que Deus prometeu para nós, mas porque parece tão impossível, a gente começa a rir de Deus. E às vezes a gente não ri literalmente, mas a gente ri com as nossas atitudes. A gente olha para a promessa que Deus tem para nós e a gente vai numa direção totalmente contrária, que não é exatamente aquilo que vai nos levar a cumprir aquela promessa. E aí a gente às vezes tenta dar aquela ajudinha para Deus, porque é impossível de Deus realizar, mas a gente é muito criativo, a gente acha que a gente vai conseguir. E uma das coisas mais interessantes, né, dessa história é que Sara, ela usou das leis daquela época para trazer Ismael para a terra, sabia? Naquela época era comum, você tinha uma abertura ali diante da lei, né? Era algo próprio da época, você dar a sua escrava para o seu marido, para assim nascer um filho. Isso mostra como a parte humana de Sara aqui, mesmo ela tendo conhecido, porque às vezes eu fico pensando, poxa, Sara, ela não era uma pessoa insubmissa, porque na Bíblia não diz em nenhum momento que ela relutou para sair da parentela da sua família e ir para onde Deus estava mandando. Ela foi. Deus mandou e ela seguiu o marido. Ela devia ser uma boa esposa. Só que na hora que Deus disse algo que não fazia o menor sentido para ela, para o entendimento dela, ela riu. Depois ela mentiu para Deus, falando que não tinha rido. E depois ela tentou ajudar Deus, dando a escrava para o seu marido. E às vezes é nesse lugar que a gente esquece que a gente serve o Deus do impossível. E que tudo que Ele quer é que a gente pare de rir daquilo que Ele já disse que a gente faria. E que a gente simplesmente aprenda a esperar. E ali em Gênesis 18, 14, o próprio Deus diz: haveria coisa alguma difícil ao Senhor? E eu queria que a gente meditasse, que você meditasse aí no seu lugar. Existe alguma coisa difícil ao Senhor? Se a gente olhar tudo que Ele já fez na nossa vida, existe alguma coisa difícil? Quando eu olho para a minha vida, eu penso, não existe nada difícil para esse Deus. E a Bíblia diz que no tempo determinado, Ele ia tornar para aquele lugar e Sara teria um filho. Talvez o que Deus está falando para nós é, no tempo determinado, a tua promessa vai chegar.
Talvez não seja na forma como você pensou, talvez não seja no dia que você quer, talvez não seja no ano que a gente imaginou, mas se ele disse, ele vai cumprir. E eu fui pesquisar e a definição de determinado no dicionário significa bem resolvido. E Deus começou a falar para mim, que bela oportunidade a gente tem de resolver a nossa alma enquanto a gente espera. Que bela oportunidade a gente tem de ajustar o nosso caráter enquanto a gente espera. Que bela oportunidade Deus nos dá de nos assemelharmos mais ainda com Ele, para no dia que a nossa promessa chegar, a gente realmente esteja com o coração alinhado para não fazer como José fez com o sonho. Deus entregou um sonho sem a maturidade, aquilo feriu pessoas. Quando nós temos maturidade, um caráter alinhado com Deus, quando a nossa promessa chega, ela é para abençoar pessoas. E a gente percebe aqui nessa história que no berço da ansiedade nasce a confusão. E qual foi a confusão aqui? Ismael. Na ansiedade, na nossa própria força, nasce Ismael, que foi visto como, Deus falou dele, se retratou a ele como um jumento selvagem. Em Gênesis 16, 12 diz assim, contudo, ele será como um jumento selvagem do deserto. Ele lutará contra todos e todos guerrearão contra ele. Ele viverá em hostilidade contra todos os seus parentes. E se você for ver a história de Ismael, você vai ver que até hoje, aquelas guerras que a gente vê lá no Oriente Médio, tem muito a ver com essa história. Só que na obediência, nasce Isaac, que é o filho da promessa. E aqui não diz que Sara desobedeceu. Mas Sara não obedeceu também. Porque Deus não pediu para ela fazer nada. Ele só falou que no tempo certo, no tempo determinado, o filho da promessa ia nascer. Gálatas 4, 28. Abre aí para a gente ler junto. Diz assim, assim vós, irmãos, sois filho da promessa, semelhante a Isaac. E se a gente for uns versículos para baixo, ele diz que nós somos filhos não da escrava, mas da livre. E se a gente começar o próximo capítulo de Gálatas, está dizendo que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a jugo de escravidão. Às vezes a gente quer que a nossa promessa seja como Isaac, mas a gente gera como se fosse Ismael. E o fato da gente ter esse olhar e essa visão de que aquilo que Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir, vai nos possibilitar de ter atitudes diferentes da de Sara. Porque Sara teve dificuldade de acreditar em Deus. Mas lá em Números 23, 19, diz assim, Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Acaso Ele deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Jamais. A segunda coisa que Sara fez foi tentar resolver as coisas por si só. E se nós estamos em parceria com Deus, nós temos que ter uma verdade nos nossos corações, que está lá em Filipenses 1:6, que diz assim, estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Se Deus não realizou, é porque ainda não acabou. A terceira coisa, ela tentou encobrir as suas falhas culpando os outros. E se a gente parar para analisar isso, vem lá do jardim com Adão e Eva, quando eles comeram a maçã. Quando Deus chegou para falar com Adão, qual foi a primeira coisa que ele disse? A culpa é da mulher. A culpa foi dele também. Porque ele recebeu a ordem de Deus. E às vezes nós recebemos a ordem de Deus e a gente espera que o outro tenha a responsabilidade de proteger aquilo que Deus falou para nós. É a nossa responsabilidade proteger aquilo que Deus nos prometeu. Em Mateus 5:7 diz assim, seja o seu sim, sim e o seu não, não. O que passar disso vem do maligno.
A gente tem que sair de cima do muro. Ou a gente ama Jesus, ou ele vai nos vomitar, porque a Bíblia diz que Deus vomita os mornos. E a Sara, lembra que a gente falou que ela usou a lei para validar Ismael? Mas quando ela percebeu que Ismael estava fazendo bullying com Isaac, ela falou, manda eles embora sem nada. Ela esqueceu da lei, porque convinha para ela. Só que Abraão fez o certo, ele disse, não. Ismael vai ter os direitos de um filho, não como Isaac. Mas o coração dela era de deixar Ismael sem nada. E a gente esquece muitas vezes que Deus ele não precisa da nossa ajuda. Ele precisa da nossa obediência. E enquanto a gente se desenvolve com Ele, a gente vai caminhando para mais perto daquilo que Ele tem para as nossas vidas. Em 1 Samuel 15, 22. Diz assim, porém Samuel respondeu, acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que se obedeça à sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que gordura de carneiros. Às vezes a gente está querendo se sacrificar demais para se parecer espiritual, para agradar pessoas, e esquece que Deus está olhando o nosso coração. E que Ele não se impressiona com a nossa performance. Ele se impressiona com a nossa retidão. E é isso que vai abrir a porta dos céus para a gente realmente abraçar a nossa promessa, mesmo que seja no coração. E esperar muitas vezes é o maior ato de obediência das nossas vidas. Porque quando a gente sabe que Deus tem uma coisa boa para nós, a gente quer viver aquilo logo, né? É que nem, por exemplo, quando a gente compra um ingresso para ir num parque de diversão. Eu já fiquei muitas noites sem dormir, esperando o dia chegar, vendo o sol nascer, tem um pingo de cansaço. Às vezes a gente fica cansado para orar, mas para ir para o parque de diversão a gente perde o sono. E às vezes Deus está chamando a gente justamente para esse chacoalhão. Quantas noites você consegue ficar sem dormir, esperando eu chegar? Para eu falar com você sobre aquilo que eu tenho para você. Sabe, enquanto a gente espera, Deus vai moldando o nosso caráter, vai tirando o nosso orgulho, vai deixando a gente mais humilde e dependente dEle. E quando a promessa chega, a gente entende que ela não é nossa. Ela é para que as pessoas vejam Cristo resplandecendo através de nós. E a obediência nos deixa bem pertinho do nosso propósito. O plano de Deus para Sara é que ela fosse mãe das nações. Esse era o plano original de Deus. Lá em Gênesis 17, 15, é isso que a palavra está dizendo sobre Sara, que ela seria aquela que geraria a promessa divina, legítima, aquela que traria a promessa impossível. Ela já era, além de estéril, ela era uma senhora já. Ela tinha 89 anos. Eu também ia custar acreditar se uma pessoa de 89 anos falasse para mim que ia engravidar. Mas quando a gente acredita que Deus ele é soberano e que Ele pode todas as coisas, a gente para de rir e a gente começa a confiar. Porque o plano de Deus tornou Sara a primeira mulher citada em Hebreus 11. Que eu acho que é um dos capítulos mais incríveis, porque fala sobre os heróis da fé. E Hebreus 11:11, abre junto comigo para a gente ler junto. Diz assim, pela fé, também Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. Só tinham duas mulheres em Hebreus 11, Sara e Raabe. Sara foi a primeira mulher citada em Hebreus 11:11. E uma vez eu li num livro uma coisa que eu amei. Dizia assim, nenhum herói da fé sabia que era herói até morrer. E vocês já pararam para pensar que a Bíblia diz que eles são uma nuvem de testemunhas, nos aplaudindo, esperando a gente chegar. Eles estão torcendo por nós. Já parou para pensar que os heróis da fé estão torcendo por nós para a gente chegar no nosso destino? E aqui a gente aprende que Deus responde à nossa fé.
E a Bíblia diz que a gente só precisa de um grãozinho de mostarda, bem pequenininho. E que Deus, Ele faz proezas, Ele recalcula a rota. Mesmo com todas essas atitudes de Sara, ela se tornou a mãe de nações. Ela se tornou uma heroína da fé. E eu queria trazer 3 aspectos que a gente pode fazer enquanto a gente espera. Quantos aqui estão esperando por alguma coisa? Eu estou esperando por muitas coisas. Porque enquanto a gente espera, as nossas forças se renovam. Lá em Isaías 40:31 diz mas aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças, voam alto como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Sabe, quando nós nos colocamos nesse lugar de espera no Senhor, Ele renova as nossas forças. Tem dia que a gente não está mesmo, uhul! Mas as misericórdias dele se renovam e a gente continua perseverando. E Ele renova as nossas forças e Ele nos faz voar mais alto. E a gente corre e não se cansa. A gente caminha e não fadiga. Porque a nossa esperança está nele. A segunda coisa, as nossas veredas se endireitam. Em Provérbios 5:6, diz assim: reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Provérbios 3:6, desculpa. Sabe, quando a gente espera no Senhor e a gente reconhece que os nossos caminhos são dele, Ele endireita a nossa vereda. Sabe, Ele nos faz andar por verdes pastos. E ainda que a gente ande pelo vale da sombra da morte, nós não temeremos, porque nós sabemos quem está nos conduzindo. E a terceira coisa, Ele nos exalta com honra e herança. Em Salmos 37:34 diz assim: espera no Senhor e guarda o seu caminho, e te exaltará para herdares a terra. Tu verás quando os ímpios forem desraigados. Sabe, a honra de Deus, ela não é parecida com a honra humana, que muitas vezes tem uma conotação de bajulação. Deus nos honra porque Ele quer que a nossa obediência seja uma das nossas maiores virtudes. E às vezes as pessoas não vão entender por que a gente continua insistindo em continuar com Jesus, mas Ele nos exalta e nos honra com heranças. E não são heranças de dinheiro, são heranças espirituais. Sabe, no Dia das Mães, a coisa que eu mais penso é: quais são as heranças espirituais que eu posso deixar para minha filha? Quais são as heranças espirituais que eu posso deixar para Caminho Santo? Porque tudo isso aqui vai acabar. Mas o que a gente vai conseguir conquistar com Jesus, ninguém nunca vai poder roubar da gente. Nem uma tribulação, nem um dia mau, nem uma tristeza, nem uma doença, nada. A Bíblia fala que nem o porvir pode nos separar do amor de Deus. Essa é a maior herança que a gente pode ter e deixar para alguém. E eu li uma frase que eu gosto muito do Spurgeon, que diz assim: Deus escreve com uma pena que nunca borra, fala com uma língua que nunca erra, age com uma mão que nunca falha. Isso é muito verdade, porque tudo aquilo que Deus faz, Ele faz de forma perfeita. Se a gente for olhar de Gênesis a Apocalipse, tudo o que Ele fez foi perfeito. Sabe, se você olhar para a pessoa do lado, olha para a pessoa do seu lado. Vê como Ele foi criativo. Alguns Ele caprichou, né? Olha para o outro lado agora. Vê como Deus é muito criativo. Às vezes a gente nasce nesse lugar de achar que nós somos um erro. Mas na verdade é que Deus nos quis tanto que nós estamos aqui. Sabe, Deus poderia ter visto que Ismael era algo da força de Sara e ter interrompido uma gestação, porque Ele é Deus. Mas não, Deus quis. E Deus nos quer, e Ele nos quer inteiros. Ele nos quer mais do que Ele deseja nos dar uma promessa, Ele deseja nos ter, independente do que Ele vai fazer. Independente de quando Ele vai fazer, independente de como vai se parecer quando a gente chegar nesse lugar de promessa. E às vezes a gente precisa desenvolver esse coração que
independente do que eu vou viver, eu só quero pegar fogo por Jesus. Eu só quero que Ele seja a pessoa mais importante da minha vida. Não importa se eu tenho que esperar. Jesus esperou. Quantas vezes os discípulos falavam para Jesus: o Senhor é o Filho do homem, se manifesta. E o que Jesus falava? Não é chegada a minha hora. Às vezes a gente precisa dar um passo para trás de humildade. E mesmo que tudo pareça que, nossa, eu mereço, nossa, chegou a minha hora, nossa, já passou do tempo, a gente olhe para o exemplo de Jesus e saiba no nosso espírito: ainda não é chegada a minha hora. Sabe, vai chegar a hora que a nossa promessa vai nascer. Só que a gente não quer um filho. A nossa promessa, que seria essa simbologia do filho, numa incubadora onde a gente não pode levar para casa. É isso que acontece com uma criança prematura quando ela nasce. Ela pode ficar dias no hospital. Mas quando aquela criança nasce no tempo certo, quando a nossa promessa nasce no tempo certo, ela já está pronta para gerar vida em outras vidas. E a gente precisa parar de se contentar com as migalhas, com as palavras talvez difíceis que a gente ouviu na nossa jornada, tudo aquilo que gera ansiedade, que faz a gente querer dar essa forcinha para Deus e lembrar: Deus não precisa da nossa ajuda, Ele precisa da nossa obediência. Deus não precisa que a gente faça nada para que Ele faça o impossível. Ele só precisa que a gente se posicione como filhos que confiam que Ele é o Deus do impossível. Sabe, quando a gente gerar o filho da promessa, a gente vai gerar então algo que seja realmente multigeracional. Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Essa foi a promessa. Quando a gente se coloca nesse lugar de receber o que Deus tem para nós, a gente vive dessa forma, onde nada mais importa a não ser aquilo que Ele nos direcionou. Nem para a direita, nem para a esquerda. Apenas o que Ele pediu para que a gente fizesse. Em Jó 42, de 2 a 5, na verdade, Jó 42, 5 diz assim: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Tu perguntastes: quem é este que sem conhecimento encobre os meus planos? Quem somos nós para encobrir os planos de Deus? Nenhum dos planos dele podem ser frustrados na nossa vida. Podem ter pessoas que não gostam da gente, pode ter os ataques malignos, podem ter as dificuldades da vida, que elas vão existir, mas quando Deus dá uma palavra, Ele cumpre. Porque Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. E eu queria nessa tarde que a gente orasse por essas promessas que Deus já nos liberou, e que eventualmente a gente está com uma vontade de dar uma forcinha para Deus. Porque na ansiedade vai nascer um jumento selvagem. Mas na espera, a gente vai dar passos largos, como de uma... não sei, um bicho que corre muito. Que bicho corre muito? Uma chita. Fica de pé junto comigo para a gente orar. Fecha os teus olhos agora e começa a lembrar de todas as coisas que o Senhor já te prometeu e que você está rindo dele, ou que você já riu dele, ou que você até colocou numa caixinha porque você achou que ia ser muito difícil, ou que você não era digno o suficiente para receber essa promessa. Nós vamos sair daqui hoje como a Sara que resolveu confiar. Não a Sara que quis ajudar Deus, mas a Sara que tomou posse de quem ela era em Deus e gerou uma promessa que estava no coração de Deus.
Eu sinto que o Senhor está apagando agora até algumas palavras que foram ditas para algumas pessoas aqui de incapacidade. E eu sinto como se o Senhor estivesse falando para alguns: você pode sonhar alto. E como uma mãe nessa tarde, eu quero pedir perdão para todos aqueles que nunca tiveram um encorajamento dos seus pais. Que você se sinta abraçado, amado. E que você receba uma nova porção da paternidade de Deus. Como mãe, eu quero dizer que você tem muito valor. E que Deus conta com você. Não para dar uma ajudinha para Ele, mas para ser parte daquilo que Ele está construindo aqui na terra. Sabe, se você já perdeu a sua mãe, eu quero orar para que o Espírito Santo te abrace nessa tarde. E para que você saia daqui preenchido pelo amor avassalador desse Deus que nunca nos abandona. Senhor, nós te agradecemos porque a tua presença basta para nós. E Deus está devolvendo sonhos essa tarde. Eu vejo como se fossem caixinhas de presente na mão de muitos de vocês. Sonhos de infância. Sonhos que o dinheiro diz que você nunca vai conseguir realizar. Deus está entregando aqui agora para alguns. Senhor, eu declaro que cada vida aqui vai sair posicionada, abraçando o processo de se parecer mais contigo, abraçando o processo de relacionamento profundo contigo, porque quando nós nos relacionamos com o Senhor, nós sabemos a hora de agir, nós sabemos a hora de parar, nós sabemos discernir as palavras. E eu também quero declarar aqui os relacionamentos entre filhos e mães sendo restaurados. Tudo aquilo que o diabo tentou roubar nessa área, nós declaramos um tempo novo, porque não existe nada mais poderoso do que a unidade. Jesus diz até que sejamos um, porque a unidade é uma coisa importante. Você precisa perdoar os seus pais agora. Entrega para Jesus aquilo que te impede. Sabe que muitas vezes a gente tem dificuldade de ver Deus como um pai, porque a gente não teve bons pais. Mas essa tarde Deus quer nos mostrar como Ele é um bom pai. Como o Senhor é tremendo na sua vida. Começa a lembrar de tudo aquilo impossível que Ele já fez. Talvez o seu nascimento foi uma coisa impossível. Talvez era para você ter morrido e você está aqui. Talvez a sua mãe disse que não te queria.
Talvez a sua mãe tentou até tirar a sua vida enquanto ela estava grávida. E Deus está querendo nos lembrar que Ele quer fazer proezas através de nós. Obrigado, Deus, por cada oração aqui, por cada vida sendo ministrada, por cada necessidade de oração que foi colocada, porque nós sabemos que o Senhor é um Deus que responde às nossas orações, o Senhor é um Deus que nos sustenta ao longo do processo, o Senhor não nos desampara, o Senhor sempre está conosco, o Senhor sempre estende a mão, o Senhor sempre nos surpreende, faz algo poderoso, e nós nos entregamos como igreja Caminho Santo, não a nossa ansiedade, o nosso desejo das coisas acontecerem rápido, mas que no teu tempo tudo venha a florescer. Que seja assim sobre nós como igreja, que seja assim sobre nós individualmente, nas nossas vidas, nas nossas famílias, nos nossos trabalhos, na nossa saúde, nas nossas finanças, nos nossos relacionamentos, em todas as áreas das nossas vidas. Nós nos entregamos a Ti e confiamos em Ti, Senhor. Que seja sempre no Teu Kairos, no Teu momento oportuno, em nome de Jesus. Amém. 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 Senhor, abençoa cada um aqui essa noite, de volta para casa. Que cada um também tenha uma semana abençoada na Tua presença. Eu declaro sobre a tua vida que nessa semana, ou melhor, eu não nem declaro, eu vou te instigar, te desafiar a pegar aquilo que Deus falou contigo nessa mensagem de hoje e repartir com alguém durante a semana, porque não é só para você, é em você e através de você. Então pega o que Deus compartilhou no teu coração, aquilo que tocou, e fica atento, porque lá no teu trabalho você vai sentir a janela de oportunidade para você compartilhar. De repente na rua você vai estar vendo alguém ali no mercado falando de um assunto, você vai se intrometer no assunto dos outros e você vai começar a compartilhar a palavra de Deus. Na tua família, ah pastor, mas eu não sei com quem eu vou compartilhar. Pega o teu WhatsApp, vai rodando o teu grupo, o teu WhatsApp, vai rodando, até você pegar aquela pessoa, o Espírito Santo vai saltar assim, ó, vai saltar e falar assim, compartilha com essa pessoa, manda um áudio. Oi fulano, tudo bem? Faz tempo que eu não falo contigo, mas nessa semana eu quero compartilhar algo com você. Compartilha o que Deus falou contigo e no final faz a pergunta, faz sentido para você? Deixa o Espírito Santo agir em você e através de você. Que você tenha uma semana abençoada. Nós nos encontramos nas RDs de terça ou de quinta, na RD online, no encontro de adolescentes, no encontro do Kids ou no próximo domingo aqui na igreja. Um forte abraço, Deus te abençoe e até domingo que vem. E você que nos acompanha online, tenha uma ótima semana. Nós nos encontramos domingo que vem.